faltam 12 semanas, contando com a de hoje. Logo, faltam apenas 12 aulas. Nós teremos esta e mais 11 aulas para encerrar o nosso curso, em virtude de que vai iniciar a prova, vai chegar o dia da prova do Enem. Tá certo? Então, nós temos pouco tempo, vamos aproveitar da melhor forma possível. Hoje, vamos iniciar o estudo das classes de palavras. Lembrando que, como é uma revisão, né, porque vocês já viram isso ao longo do ensino médio, aliás, fundamental e médio, nós não vamos ver todas as classes de palavras. Nós vamos ver as que eu julgo principais, para poder entrarmos na parte da sintaxe, né, pincelar lá em sintaxe, e dá tempo ver também concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase e pontuação. Agora a gente tem que fazer o barco andar, tá certo? Então vamos aqui. Classe de palavras. Caramba! Os meus 5 sensacionais professores vieram da França e palestraram aqui. Quem conseguiria aí dizer ou fazer uma análise morfológica? Ou seja, quem conseguiria aí colocar cada uma dessas palavras em sua classe gramatical de origem? Ou seja, essa daqui é verbo, essa daqui é preposição, essa é conjunção e tal. Quem conseguiria? É essencial para você que vai escrever, que vai estudar, que vai produzir redação, que vai responder provas de linguagem, de literatura, de geografia, qualquer prova da sua vida, que você tenha esse conhecimento das classes gramaticais. Eu falo isso aqui desde o primeiro dia de aula. Conhecer, reconhecer, identificar as classes gramaticais é essencial. Você bater o olho numa palavra e dizer isso aqui é uma conjunção, por exemplo. É fundamental. Em outras aulas eu aconselhei a vocês fazerem isso. Estudar as classes gramaticais. Fazer esse tipo de análise. Porque com esse conhecimento eu vou para a análise sintática. Se eu falho aqui, eu não vou ter um bom desempenho ou vou ter dificuldades na hora que formos falar de sintaxe, tá certo? Então, vamos lá. A palavra caramba. A que classe gramatical pertence essa palavra? O que vocês acham? Das 10 classes que existem, caramba pertence a qual classe? Quem arrisca aí? Caramba! Observe que ela está fora da construção da frase. Nós trabalhamos, a nossa língua, ela se baseia no sistema SVC, tá certo? Ou seja, primeiro o sujeito, depois o verbo e depois os complementos e adjuntos. Quando uma frase está seguindo essa ordem, nós dizemos que a frase está obedecendo a ordem direta. Eu falei isso em outras aulas. É aconselhável que se escreva na ordem direta. Na sua redação, priorize essa sequência. Sujeito, verbo, complementos, adjuntos. Tá certo? Porque uma frase, uma oração na ordem indireta confunde, torna o seu texto confuso e pode certamente prejudicar na hora que o avaliador for dar a sua nota. Então, observe. Sujeito, verbo, complemento. Olha só, caramba! Essa palavra, ela está fora dessa ordem. Alguém sabe dizer? Alguém saberia classificar? Há tempos que eu perguntei e ninguém respondeu. Certo? Ou estão com medo, ou estão com dúvida, ou realmente não sabem. Então vamos lá. Caramba! Como ela fica fora, eu não vou começar com ela. Vou deixar aqui
Vamos dar continuidade. Os seria o quê? Alguém sabe? Artigo. Meus seria o quê? Pronome. 5 seria o quê? Numeral. Numeral, isso aí. Sensacionais seria o quê? Adjetivo. Adjetivo. Posição. Adjetivo. Porque está caracterizando professores. Se eu tenho uma palavra que caracteriza outra palavra, vamos assim dizer, ela é classificada como adjetivo. E o adjetivo caracteriza o quê? O substantivo. Logo, professores é substantivo. Palavra que nomeia os seres em geral. Vieram. Vieram é o quê? Verbo. Verbo. Dá. Dá. Não? Função. Preposição. 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 França. Nome próprio, nome de país, todo mundo sabe. Nós temos aqui outro substantivo. Vou botar ele assim, porque já está repetindo a classe. Já tem um aqui, apareceu. Esse I palestraram. Esse I é o quê? Artigo. Conjunção. Conjunção. Está unindo duas orações. Palestraram já apareceu? Não, não apareceu. Palestraram já apareceu. Palestraram é verbo. E aqui? Aqui é o quê? Aqui. Adjetivo pátrio. É o quê? Advérbio. 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 Então, observe. Artigo, pronome, numeral, adjetivo, substantivo, verbo, preposição, conjunção, verbo e advérbio. Faltou uma classe de palavra. Essa daqui, como ele tem duas vezes, eu não falei novamente, só falei uma, que é o de professores. Mas eu tenho dois substantivos aí. Faltou uma classe, que é exatamente essa daqui, ó. Caramba! Que classe é essa? Meu Deus! Isso, Alessandra. Interjeição. Interjeição. E um detalhe. A interjeição, como vocês viram, ela não faz parte da ordem da frase. Ela está fora da frase. Ela não exerce função sintática também. Ela está fora da frase ali. Certo? Então, reconhecer, identificar essas 10 classes gramaticais é o mínimo que se espera de um aluno que vai fazer uma prova do Enem, que vai analisar textos, que vai produzir uma redação. Né? Porque aí, se você não tem esse domínio, aqueles 200 pontos tão sonhados na competência 1, tchau, pode esquecer dele. Se não domina isso aí, você pode tirar qualquer nota, menos 200. Se não tiver essa consciência aí, a pessoa assim sempre desanima. Não, eu falo a verdade. Tá certo? Aqui não tem negócio de alisar couro, não. É a verdade. Não adianta eu dizer, não, vocês vão conseguir. Não vão conseguir se não dominar isso aí. Não tem negócio de estar alisando cabeça aqui, não. Eu aliso, vocês vão conseguir, vai dar certo. Eu tô mentindo para vocês, pô. Não vai dar certo. Se não dominar isso aí, não vai conseguir 200 pontos na competência 1. Você pode conseguir qualquer outra nota e 200 pontos nas demais, mas na 1, não vai. Eu sou muito sincero. Certo? Muita gente não gosta dessa minha sinceridade, dessa minha forma de falar, mas é assim. Eu não sou... Está certíssimo, está certíssimo. Tem que ser assim. Eu estou dizendo. O cara ilude o aluno, aí quando chega lá, eu achei que ia dar certo. Não vai, filho. Se você não sentar a bunda na cadeira e não procurar aprender isso aí, não vai. Não é uma forma de, LC é muito nojento. Não, é uma forma de você acordar para a vida.
E você perceber que esse mundo de fantasia, que é tudo muito fácil, ele não existe, ele só existe no Instagram. A vida real é diferente, você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Certo? Não fiquem com raiva do que eu estou dizendo. É para o bem de vocês. Claro, nem todo mundo vai entender como um conselho. Nem todo mundo vai entender como um conselho. Vão, nojento. Não, cara, é para o bem de vocês. Agora, vocês podem continuar iludidos aí, achando que vai dar certo, achando que eu sou beija, que vai dar certo, e no final, a conta chega. Aí cada um decide que vai. Você vai tomar como um conselho, você vai tomar como um professor arrogante que está ali e tal, não sei o quê. Eu estou dizendo a real. É assim que funciona. Certo? Não fiquem com raiva. Levem como, aceitem como um conselho, ponham isso na prática, que vocês vão só ter a ganhar. Certo? Então, observe. Eu tenho 10 classes de palavras. 10. Vamos ver todas? Não. Vocês já viram essas classes de palavras, pô. Né? Vamos ver as principais, porque não vai dar tempo de ver todas. E eu quero entrar na parte da sintaxe, na parte de concordância, que vai ajudar na construção da redação. Tem muito erro de concordância nas redações, muito, verbal e nominal. Quero dar umas aulas de regência, de crase, tudo isso, né? É uma forma de ajudar a construir, não só resolver as questões de todas as disciplinas, porque português, quando você aprende português, você domina medianamente, você tem condições de resolver toda a prova do Enem, e não só a de linguagem, e não só a de redação, né? E a pancada é essa. Então a gente tem que ver o que dá para fazer. Vamos aqui. Essa parte aqui eu não vou nem trazer. Eu vou adiantar, essa parte vai lá no material, né, já está no PDF, eu vou adiantar isso aqui. Tá certo? Essa relação subordinada, aliás, determinada, determinante, né? Só falar o seguinte, o substantivo, ele é uma palavra tida como determinada. E ao redor dela, existem determinantes. O substantivo é núcleo nominal. Ao redor do substantivo, existem palavras que são determinantes do substantivo, que são tidas como satélites do substantivo, que estão ali na periferia do substantivo. Tá certo? Então, observe, quais seriam essas palavras que estão ali na periferia, que estão intimamente ligadas, relacionadas ao substantivo? Artigo, pronome, adjetivo e numeral. Essas 4 palavras são as palavras que são chamadas de satélites do núcleo, que é o substantivo. Então, o substantivo é quem manda ali nessa relação. O substantivo aqui no meio e outras 4 classes de palavras ao redor. Aqui o substantivo. Aí aqui o substantivo. Certo? Quais são os satélites? Artigo, adjetivo, pronome e numeral. Esses são os satélites do substantivo. São as palavras que estão ali para determinar o substantivo. Tá certo? O substantivo ele é determinado. Quer dizer que existem palavras que o determinam, que são essas 4 belezinhas aí. Pronome, numeral, artigo e adjetivo. Então vamos dar continuidade. Essa parte aqui eu não vou entrar, vou adiantar. Tá certo? Classes de palavras. São 10, nós já vimos, né? Vamos começar pela classe dos substantivos, que é bem extensa e é bem importante que você compreenda. Não só o substantivo, mas as funções sintáticas que esse abençoado exerce na oração, que não são poucas. Quando o cara chega lá em sintaxe que não entende sintaxe, é porque ele não entendeu bem substantivo. Ah, professor, substantivo é análise morfológica. Perfeito. Mas na sintaxe, esse abençoado exerce diversas funções. E ter esse conhecimento vai ajudar você para a vida toda. Agora, o foco de vocês é Enem. Mas daqui a pouco será concurso. Concursos. Vários concursos. Tem que estar preparado para isso. Tá certo? Então, vamos lá. Substantivo. O que é substantivo?
Lá na escola do ensino fundamental, lá nas séries iniciais, a tia ensina que substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Não é assim? Substantivo dá nome aos seres em geral. Beleza. Nós trouxemos aqui as definições de substantivo sobre 3 aspectos. Ponto de vista semântico, do ponto de vista morfológico e do ponto de vista sintático. Porque a gramática ela tem essas 3 principais áreas. A semântica, a morfologia e a sintaxe. Claro, também tem a estilística e a fonética e fonologia. Mas essas são as principais, essas 3. Então, observe. Do ponto de vista semântico, e quando falarmos em semântico, eu peço a vocês, semântico ou semântica? Aqui está semântico, porque concorda com o ponto de vista que é masculino. Tá certo? Não esqueçam que sempre que falar de semântico em relação a ponto de vista, ou semântica em relação à parte da gramática, essa palavra significa que a análise é feita no campo do sentido. Tá certo? Análise na parte da semântica trata do sentido das palavras. Então, do ponto de vista semântico, o substantivo é uma palavra que nomeia tudo que tem substância. Por isso o nome substantivo. Ou seja, tudo que existe. Tudo que tem nome é substantivo. Céu, homem, mar, peixe, apodi, átomo, eletricidade, ponto da ciência, ponto, ciência, o nome de vocês, certo? Tudo. Tudo que existe, e olha o detalhezinho aqui, e tudo o que imaginamos existir. Deus, fada, vampiro, duende, lobisomem, inferno, etc, etc, etc. Então, o substantivo ele nomeia o que existe e o que nós imaginamos existir. Ou seja, não está só no campo do real, também está no campo da fantasia, no campo do imaginário, tá certo? Vamos para frente. Ou ainda o que é conceito abstrato, como saudade, recreação, lealdade, riqueza. E ao longo das aulas, né, nós vamos ver aí os tipos de substantivo e fazer as distinções. Isso é do ponto de vista semântico, do sentido. Mas do ponto de vista morfológico, o substantivo é uma palavra que varia, e por varia você entenda, muda, se flexiona, tá certo? Varia em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo. Certo? Beleza? E do ponto de vista sintático, quais as funções sintáticas que esse abençoado do substantivo exerce dentro de uma oração? Aí, vamos lá. O substantivo é normalmente núcleo dos termos sintáticos. Isso é interessante. É núcleo dos termos sintáticos. Ou seja, sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Olhe só o quanto de funções sintáticas esse abençoado do substantivo exerce. De quantos termos sintáticos o substantivo é núcleo. Certo? Chega lá na sintaxe e diz adjunto adnominal. Aí você já sabe que o substantivo, olha só, funciona como adjunto adnominal, ou que é núcleo desse adjunto. Caramba, rapaz. Chega lá na sujeito da oração. Aí você diz, sujeito. Sujeito é o ser a respeito do qual se declara algo. Mas tem um núcleo do sujeito, que é a palavra mais importante. Aí você lembra. Substantivo é núcleo do sujeito da oração. Tchau, já encontrei. Tá entendendo?
A importância de você passar pela morfologia para chegar à sintaxe. O cara faz a morfologia mal feita, estudo da morfologia, das 10 classes, chega na sintaxe, não entende muita coisa e diz, poxa, e assunto difícil? Não, faltou a base. Tá certo? Faltou a base. E português, cara, é uma coisa que você tem que... Qualquer disciplina, português principalmente. Você não aprende só numa aula. Já falei várias vezes. Você entende na aula, né, faz tudo para entender na aula, depois você exercita pra caramba. Depois você volta quantas vezes forem necessárias. Terminou o curso todo, falta, vou fazer nem ano que vem de novo. Mete o sarrafo e vê tudo novamente. Você tem, olha, atenção. Todo assunto, você tem que ver no mínimo 3 vezes. Ver, rever e rever. No mínimo 3 vezes. No mínimo 3 vezes. Para você dizer que está ali mais ou menos entendendo. E é cada vez que você vir, fazer rascunhos, não, resumos, mapas mentais, anotações e exercitar. Ah, professor, mas isso dá muito trabalho. Bem, eu estou dizendo como é que se faz. Eu estou dando as chaves do castelo. Agora aí é com cada um de vocês. Eu não estou dizendo que é bom, que é legal rever assunto várias vezes, sentar e fazer vários. Não é legal. Estou dizendo como é que se aprende. A ideia é essa, como é que se aprende. Quem fizer vai ver resultados. Quem não fizer, vai mais uma vez ano que vem voando, pagar outro ano de cursinho e continuar no ciclo. Fazer o quê? Né? Então vamos lá. Nós já vimos que existe uma coisa chamada... Opa, alguém vai falar? Não, você querer. Pronto. O que é a substantivação? Acho que eu já falei isso até em outra aula. É um tipo de nominalização. Ou seja, muitas classes gramaticais, elas se tornam nomes. Elas se tornam substantivos. Elas são substantivadas. Qualquer morfema, nós já vimos isso aqui, né? Morfemas são pedaços de palavras. Vimos lá na estrutura. Expressão ou frase pode se tornar um substantivo, desde que seja acompanhada por um determinante. Olha só, artigo, pronome, numeral, adjetivo, locução adjetiva, ou tenha valor de substantivo. Ou seja, um valor designador no contexto. Então, observe. O amar e o partir fazem parte da vida. Chama atenção aqui para coisa interessante e importante. Nunca tente analisar uma palavra fora de contexto. Certo? Em língua portuguesa, as palavras elas devem ser analisadas dentro de um contexto. Tá certo? Por exemplo, a palavra amar, amar, e a palavra partir. Se eu for analisá-las soltas, bem fora de contexto, amar é um verbo, né, de primeira conjugação, terminado em AR, portanto, primeira conjugação, que está aí no infinitivo, ou seja, não foi conjugado. Partir é outro verbo, também está no infinitivo, só que é de terceira conjugação. Mas isso se eu for analisar sozinho, fora de contexto? Amar é verbo, partir é verbo. Eu amo, tu amas, ele ama. Eu parto, tu partes, ele parte. Verbo. Posso conjugar, é verbo. Só que nesse contexto, o amar e o partir sofreram a substantivação por causa da presença do determinante. No caso dos, né? O artigo o antes de amar e o artigo o antes de partir. Então, elas passaram a ser palavras substantivadas. Qual é a importância de eu entender isso aqui? Lá na sintaxe, eu vou estar sempre remetendo a sintaxe para fazer essa comparação.
Lá na sintaxe, o que acontece? Vai já, Letícia. Lá na sintaxe, o que acontece? Quando você diz, encontre o núcleo do sujeito, para poder classificar, né? Sujeito simples, sujeito oculto, indeterminado, inexistente. Tem que encontrar o núcleo. E o que é que pode ser núcleo do sujeito? Quais palavras podem exercer essa função de núcleo do sujeito? A regra diz, substantivo, nós já vimos, que pode ser núcleo, pronome ou palavra substantivada, ou seja, palavra que sofreu a substantivação. Olha que legal. Então, nesse caso aqui, quem fazem parte da vida? O amar e o partir. Aqui eu tenho dois núcleos do sujeito. Ah, mas são dois verbos. Não, são duas palavras substantivadas. São verbos fora de um contexto. São verbos isolados. Eu sei que vou te amar. Né? Aquela música lá que é um trecho da Vinícius de Moraes. Aí sim, amar é verbo lá. Aqui, amar sofreu a substantivação. Tá certo? Entenderam? Olha lá, Letícia, você levantou a mão? LC, você pode explicar de novo sobre quando o verbo é substantivado, porque minha internet caiu bem na hora que você estava falando. Pronto, é nesse momento aqui. Ó. O verbo é substantivado, ou qualquer outra palavra, quando ele apresenta antes um determinante. Geralmente é um artigo. Amar é verbo, né? Só que se você disser o amar, como tem aqui, ó, o amar, ela virou uma palavra substantivada. Partir é verbo. Então, o partir, nesse contexto, não é verbo, é a palavra substantivada. A importância de analisar dentro do contexto. Tá certo? Jantar. Jantar é verbo, pô. Eu janto, tu jantas, ele janta. Olhei fora de contexto, é verbo. Primeira conjugação, terminação, AR, tá no infinitivo, bem bonitinho, é verbo. Lindo. É regular e tal. Mas, você diz assim, ó, vamos jantar fora. Vamos jantar. Vamos praticar a ação de jantar. Verbo. Show. Agora, se você diz, o jantar estava delicioso. Aí acabou tudo. Em que sentido? Aqui, por causa da presença do determinante, do artigo, a palavra jantar sofreu o processo chamado de substantivação. Tá certo? Entendeu aí? Sim, obrigada. Show de bola. E tem outras situações, ó. Fobias. A, mi, ti, si. Melhor, todas essas palavras, elas pertencem a classes gramaticais diferentes, só que, pela presença de um determinante, sofreram o processo chamado de substantivação. Tá certo? Não esqueçam isso. Não esqueçam que as palavras, elas devem ser analisadas dentro de um contexto, porque pode ocorrer a substantivação, aí você dizer, se você disser que essa palavra aqui, nessa frase, o jantar estava ótimo, é verbo, tá errado. Essa frase, nessa construção, nessa oração, jantar é uma palavra substantivada. Tá certo? Vamos para frente. O que é uma locução substantiva? Existem várias locuções. Locução substantiva, locução adjetiva, locução prepositiva, locução interjetiva, locução adverbial, locução verbal, vai-se embora. Tá certo? O que é uma locução? Uma locução é sempre um grupo de vocábulos que equivalem a uma palavra só. Então, nós dizemos que uma locução é substantiva quando ela é formada por um grupo de vocábulos que apresentam valor de substantivo. Aqui está o segredo. E o que é uma locução adjetiva? É um grupo de vocábulos que exerce função de adjetivo, papel de adjetivo. E o que é uma locução verbal? São dois verbos, o auxiliar e o principal, que exerce função de um verbo só. E por aí vai. Tá certo? Então, nesse caso, a locução substantiva ela não é seguida por hífen. Alguns exemplos. Anjo da guarda, dona de casa, estrada de ferro, ponto de vista, cesta básica,
papel almaço, fim de semana, sala de jantar, casa de saúde e vai-se embora. Locuções e adjetivos. Expressões, grupo de palavras, grupo de vocábulos que tem o mesmo papel, que funcionam, que tem o valor de substantivo. Agora vamos para aquela partinha que vocês veem lá na escola e que, em alguns momentos, talvez tenham aprendido como eu aprendi, de forma errada. Certo? Vamos entender isso aqui. O substantivo, não basta saber que ele tem uma classificação morfológica, sintática e semântica, que ele nomeia os seres em geral, mas existe uma classificação interna, que é o seguinte: o substantivo ele pode ser classificado segundo duas formas, ou seguindo duas situações: a forma e a significação. Quanto à forma, o substantivo ou os substantivos eles podem ser, quanto à forma, eles podem ser primitivos, derivados, simples e compostos. É quanto à forma, tá certo? E é tranquilo. Olha só, o que é um substantivo primitivo? É aquele que não apresenta afixos, não apresenta prefixo, nem sufixo. É primitivo. Está ali a palavra nua e crua do jeito que ela foi criada. Alguns exemplos: pedra, Marte, lápis, e vai-se embora. Garrafa, chapéu, caneta, bolacha, aí vai. E o que seria um substantivo derivado? Derivado, ele apresenta afixos, é diferente. Ou seja, ele se originou a partir de outro que já existia. A partir de pedra, acrescentou-se o sufixo eiro, e agora não risca, eiro, formou pedreiro. Entendeu? Pedra é derivada de pedreiro. Perdão, pedreiro é derivado de pedra. Pedra deu origem a pedreiro. Marte é primitivo. De Marte, acrescentou um afixo, um sufixo, e temos marciano. E de lápis, lapiseira. Se fosse carro, primitivo, teríamos carroceria, carrossel, carroção, carreta, e vai-se embora. Tá certo? Todo mundo lembra disso, né? Primitivo e derivado. Simples e composto. Tranquilo, simples e composto. Se a palavra tem um radical, é simples. Samba, enredo, caixa, água. Se tem dois radicais, aí já é composto. Juntou samba com enredo, dois radicais. Samba, enredo, substantivo composto. Juntou caixa mais água, caixa d'água. Porta-lápis, guarda-chuva, beija-flor, pé de moleque, escola e por aí vai. Tá certo? Escola de samba, que eu ia citar o exemplo. Então, isso aí vocês lembram, né? Tranquilo. Primitivo não se originou de nenhum outro, não apresenta afixos. Está na forma pura ali. Derivado apresenta afixos. Deriva de outra que já existia, deriva do primitivo, através do acréscimo de prefixo ou sufixo. Por exemplo, a palavra feliz é primitiva. Você vai lá e põe um prefixo de forma infeliz. Aí é derivada, certo? Os afixos, prefixos e sufixos, eles servem para isso. Eles servem para formar novas palavras por derivação. Tá certo? Tranquilão? Aqui é tranquilo. Aqui é só praia. Vamos para frente. Aqui já é um pouco mais... requer um pouco mais de atenção, porque nós fomos ensinados errados. Pelo menos eu fui. Quanto à forma, nós já vimos. Aqui é quanto à significação. Quanto à significação, os substantivos eles podem se classificar como comuns, próprios, abstratos, concretos e coletivos. Então, nós temos 9 tipos de classificação aí. Certo? 9. Vamos lá. Quando é que o substantivo é comum? Ele é comum quando ele representa todos os seres de uma mesma espécie. Quando ele generaliza. Por exemplo, a palavra homem é um substantivo comum.
Homem honesto. Eu estou especificando qual homem é honesto. Cidade bonita. Qual cidade é bonita? É geral. Bairro. Bairro limpo. Qual bairro? Tá certo? É genérico. Gato. Gato doente. Qual gato? É genérico. Já o substantivo próprio, ele é o inverso. Ele representa apenas um ser de uma espécie. É aqui onde está a diferença. O comum representa todos os seres. Generaliza. O próprio, ele individualiza. Pedro, nomes próprios, nome de pessoas, nomes de lugares, Apodi, aeronáutica, Sonrisal, nomes de marcas, por aí vai. Professor, mas espera aí, mas Pedro, tem vários Pedros. Eu conheço, na minha família tem 10 Pedros, não interessa. Quando você fala de um Pedro, sua família, de um dos, ele é único. Tá certo? Por quê? Porque nós, seres humanos, somos únicos. Podemos ter os mesmos nomes, mas somos únicos. Portanto, logo, somos próprios, fazemos parte, perdão, dos substantivos próprios. E observe. Deixa eu voltar aqui para explicar isso aqui. Nesses primeiros 4, nós temos o seguinte. O substantivo, ele pode ter 5 das 9 classificações. São 9, ele pode ter 5. Cada um tem 5. O que ele não pode ser é o seguinte, ó. Isso aqui são exclusivos, no sentido de exclusão. São excludentes, para ficar melhor. O substantivo que você analisar e observar que ele é primitivo, ele não pode ser derivado. Então, não é primitivo e derivado. É primitivo ou derivado. Tá certo? Aqui vem outro conjunto. Substantivo. Analisei que ele é simples. Então, ele não pode ser composto. É simples ou composto. Tá certo? Vamos para cá. Comum e próprio. Segue a mesma lógica, mesmo raciocínio. Eu analisei que a palavra homem é comum. Mas ele é próprio também. Não. É comum ou próprio. Não pode ser as duas coisas. Tal qual aqui embaixo. É concreto, mas também pode ser abstrato, professor. Não, abençoado. É concreto ou abstrato. Não é concreto e abstrato. Tá certo? Tranquilão? Tranquilão? Vamos em frente. Observe. Aqui, na parte de concreto e abstrato, é onde mora o que eu disse que merece atenção, porque nós fomos... Eu, pelo menos, fui. Dizendo nós, porque talvez vocês, lá no ensino fundamental, lá no ensino, nas séries iniciais, quando estudaram isso aí, também tenham sido ensinados de forma equivocada. Né? Não errada, mas talvez a informação não completa. Por quê? Observe. Para explicar substantivo concreto, o que a tia diz? O que a tia diz? A tia diz que concreto é tudo aquilo que nós podemos ver, tocar e sentir. Concreto. Eu posso ver, tocar e sentir. A tia bate até no quadro. Ó, posso tocar, posso sentir. Então é concreto. Professor, essa definição está errada? Não está errada, mas está incompleta. Tá certo? Muita atenção aqui. Está errado? Não, está incompleta. O que diz a regra? Concreto. Nomeia seres de existência própria. Foca nisso aqui. Existência própria. Real ou imaginária. Existência própria. Aí está aqui nos exemplos, aí tem luz, som, eco, chuva, Deus. Aí o aluno já olha assim. Fada. Aí o aluno já olha um pouquinho mais assim. Diabo. Aí o aluno já... Alma. Aí o aluno já... Como assim? Luz, som, eco, chuva, beleza. Pizza, carro. Agora Deus, fada, diabo e alma?
Não, professor, não pode, porque eu aprendi que a tia disse que eu tenho que pegar, tocar e sentir. É aí que eu quero desfazer o mito. Não se limitem a esse conceito de concreto, é tudo que eu posso tocar, sentir e tal. Concreto, segundo a gramática normativa, é tudo que tem existência própria, seja ela real ou seja imaginária, no campo da ficção, no campo da espiritualidade. Tudo isso é concreto. Tá certo? Ou seja, para ficar mais fácil ainda, concreto. Vou até ajudar aqui. Concreto. Nomeia seres independentes. Como assim, professor? Independente. Que não dependem de outro para existir. Quem estuda anotando, anota isso aí. Substantivo concreto nomeia seres que não dependem de outro para existir. Acabou. Tá certo? Ah, pessoa mais fala, depende. Depende não. Tem uma existência, ainda que na imaginação. Ainda que no mundo da fantasia. Mas tem uma existência própria. Não depende de outro. É o que diz a regra. Tá certo? Beleza. Ah, show de bola. Agora, o que seria, então, se Deus, que eu achei a vida toda que era abstrato, porque é dito que eu não posso tocar e sentir, então Deus não posso tocar e sentir. Fada, eu sempre achei que isso era abstrato. LC vem numa aula, numa bela terça-feira de noite, me diz que é concreto. E agora? O que é abstrato nessa vida, então? Calma, pequeno gafanhoto. Abstrato é isso aqui, ó. O substantivo abstrato, ele nomeia ações, correr, jogar, tal, estados, triste, cansado, alegre, esse tipo de estado. Qualidades, sentimentos, sensações, resultado de ações, concepções, simplificando, simplificando, dependem de outro ser para existir. Acabou-se. Não tem por que quebrar a cabeça classificando substantivo e naquela loucura. Meu Deus do céu, concreto ou abstrato. Acabou-se. Tem existência própria, independente, é concreto. Precisa de outro ser para existir? Precisa. É abstrato. Ódio é abstrato. Para que exista o ódio, alguém tem que estar com raiva, tem que estar com ódio. Tranquilo? Amor, substantivo, nomeia. Show de bola. Concreto ou abstrato? Bem, para que o amor exista, alguém precisa estar amando. Se depende de outro para existir, show de bola. Abstrato. Intensidade. Para que exista intensidade, é necessário que algo seja intenso, algo ou alguém. Corrida. Para que a corrida exista, é preciso que alguém corra. Mesmo caso serve para felicidade, luto, viuvez, fé, calor, raiva. Ah, pessoal, o calor é abstrato, sim. Para que exista o calor, é preciso que alguém esteja sentindo calor. O mesmo caso acontece com o frio, ou a felicidade, ou a solidão, ou a tristeza. Ou seja, olha que simples. Olha que simples. Aquele movimento todinho que você ficava louco sem saber como era que fazia. Você pega a palavra e olha. Tem existência própria? Tem. É concreto. Tem existência própria, real ou imaginária? É concreto. Ah, mas eu olhei aqui que a palavra sofrimento não tem existência própria. Precisa de alguém para existir. Precisa que alguém esteja sofrendo. E aí, professor? Não tem dúvidas. Se depende de outro, abstrato. Tranquilo? Tranquilo até aqui? Dúvida de alguém aí? Algum questionamento? Alguma coisa? Aqui no chat disseram que não. Show de bola. Só guardar, né? Tranquilão. Tranquilão, Lenário. Então, observe. Gente, olha, não fiquem com receio de perguntar, né? Porque não quero ser. Não, eu sou tranquilão, eu sou da galera. Eu só dou uns conselhos assim fortes, mas eu não sou nenhum bicho de outro mundo, não, tá certo? Pode interagir. O conselho é pro bem de vocês. Coletivo. A gente fechar aqui nos 5. Nos 5.
Coletivo, ele representa um grupo. Agora aqui o detalhe, ó. Um grupo de seres de uma mesma espécie. Aí a gente sofre isso aí lá nas séries iniciais, né? O coletivo de lobo, alcateia, né? Coletivo de livros, biblioteca e tal, por aí vai. Coletivo de artistas, elenco, a gente é obrigado a decorar tudo isso, né? Obrigado, entre aspas. Entenderam? Relembraram tudo aí? Tranquilão? Vou relembrar aqui uma coisa importante. Tá aqui, é nessa parte que eu vou usar isso aqui. Por exemplo, a palavra sapato. Comum ou próprio? Põe no chat aí. Comum ou próprio? Não, vamos começar lá de cima. Simples ou composta? Simples. Simples, porque só tem um radical. Comum ou própria? Comum. Comum. Primitiva ou derivada? Primitivo. Primitiva. Concreto ou abstrato? Abstrato. Concreto. Não, Concreto. concreto. Aí, nesse caso, além de ter a existência própria, aí sim, então, no caso que a tia disse que tem que pegar, pode pegar e sentir. Observe. E a gente sabe que ele não é coletivo. Então, das 5 possibilidades, aliás, perdão, das 9 possibilidades do substantivo sapato, ela classifica-se em quê? Em 4. É simples, porque só tem um radical. É comum, porque nomeia de forma genérica, ser da espécie. É própria, não, pô, é primitiva, porque não derivou. E é concreta, porque tem existência própria. Então, qualquer palavra que você pegar aí vai ter pelo menos 4 classificações. O que ela não pode ser, repetindo, se você disse que ela é simples, ela jamais pode ser composta. Se você disse que ela é comum, ela jamais pode ser própria. Ela, eu falo o nome da palavra, certo? Se você diz que a palavra é primitiva, ela jamais pode ser derivada. Ou um ou outro, né? Exclusão. E se ela é concreta, jamais pode ser abstrata. Tá certo? Até aqui tranquilo? Segue o baile? Mas ali você tem alguma exceção de alguma palavra? Não, não tem. Ou é uma ou é outra. Professor, mas tem aquela palavra? Não tem. Por quê? Porque uma coisa elimina a outra. Se eu digo que a palavra é primitiva, beleza, ela não se originou de nada. Se ela é primitiva, automaticamente elimina a chance dela ser derivada. Porque esses conjuntos que eu trouxe aqui, esses agrupamentos, eles são excludentes. No sentido de que, se é um, não é outro. Por exemplo, você vai dizer que Brasil, você não, nós sabemos que Brasil, todos nós, é próprio, né? Eu não posso dizer que Brasil é comum e próprio. Tá entendendo, Raimundo? Ele é comum ou próprio. Se eu disse que é comum, não pode ser próprio. Se eu disse que é próprio, não pode ser comum. Por exemplo, casa. Casa é comum ou próprio? É comum? É comum. Eu posso dizer que casa é próprio? Não. De forma alguma. Entendam isso. Se você diz que a palavra, o substantivo é comum, ele não pode ser próprio. E vice-versa. Se é próprio, não pode ser comum. Ah, eu já vi que ele é comum, mas também vi que ele é abstrato. Ele pode ser concreto? Não. Ele pode ser comum e abstrato. Ele não pode ser comum, abstrato e concreto. Ele é comum. Ele pode ser abstrato ou concreto. Não pode ser os dois. Ele é comum e abstrato. Ele pode ser primitivo ou derivado. Ele não pode ser primitivo e derivado. Entenderam? E por aí vai. Um ou Mas, outro. LC, Oi. por exemplo, no caso, se, por exemplo, casa ou qualquer outra palavra fosse nome, por exemplo, de uma marca, aí no caso ele seria próprio. Por exemplo, se for o nome de uma marca, nomes de marcas, de instituições e tal, aí são nomes próprios. Porque o comum nomeia de forma genérica. O próprio, ele individualiza. Por exemplo, eu digo assim, na expressão Casas Bahia, aí eu tenho próprio, que é a marca. Né? Aí já é outra história. Quando eu falo em casa, eu falo casa... LC, meu filho. Manda. Se for casarão. Continua comum. Ele apenas sofreu uma variação de
Grau, foi para o grau aumentativo. Casinha, diminutivo. Não sofreu nada além disso. Permanece comum. Quando eu falo em casarão, eu me refiro... Escuta aí. Diga. E se for sapateiro lá em cima, lá, no caso ali? Aí, no caso, se for sapateiro, aí já elimina esse lance aqui de primitivo e tem que ser derivado. Não pode ser os dois. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Ou é um ou é outro. Entendeu? Ou é um ou é outro. Se você disse que, eu verifiquei aqui que Deus, o professor acabou de explicar, eu achava a vida inteira que era abstrato, ele disse que é concreto, porque existe, tal, tal, tal. É próprio também, né? Porque é o nome próprio. É comum? Não. É próprio. Mas você disse que ele é concreto. Eu posso também dizer que ele é concreto e abstrato? Não. Tá certo? Vou até voltar aqui os slides. Ó. Aqui, ó. Ou é primitivo ou é derivado. Não pode ser os dois. Não pode ser primitivo e derivado. Ou é simples ou é composto. Não pode ser simples e composto. Entendeu? Para cá. Ou é comum ou é próprio. Não pode ser simples e próprio. Professor, tem aquele caso? Não tem aquele caso. A gramática não traz essa exceção. A gramática, a gente sabe que é muito cheia de exceção. Mas nesse caso não tem exceção. Não que eu conheça. Não tem. Ou é um ou é outro. Certo? Localização em que sentido, Raíssa? Próprio, se for, no caso, por exemplo, nome de pessoas, nome de países, nome de lugares, nome de marcas. Pois se for bairro ou rua, aí já é bairro ou rua, já é comum. Agora, se for nome de lugar, aí sim, Japão, Brasil, nome de países em geral, próprio. Nome de pessoas, próprio. Nome de cidades, próprio. Nome de marcas, próprio. De instituições, próprio. Exército, aeronáutica e tal, próprio. Entendeu? Certo? Tranquilão? Gente, eu vou adiantando aqui, vocês vão me dizendo aí se não se aparecer dúvida, certo? Não tenham vergonha. Inclusive, eu adoro que vocês perguntem, que interajam aí, que participem, que tirem as dúvidas, porque a ideia da aula é fazer você sair, se não com todas as dúvidas sanadas, mas que uma grande maioria delas. Certo? Então, não tenham dúvida, perguntem. Eu não vou. Na primeira aula eu falei, no início do curso, eu não vou saber de tudo, por mais que eu estudo todo dia, por mais que eu tenha várias gramáticas, por mais que eu todo dia olhe para elas, eu não sei de tudo. Até porque ninguém sabe. E eu não vou ter a menor vergonha de dizer, pessoal, essa daqui eu vou ficar devendo, eu não sei não. Mas eu vou pesquisar e posto lá no grupo a resposta. Eu não vou ter a menor vergonha de falar isso. Não se preocupem. Tá certo? Nem vou ficar constrangido, nem vou ficar. Eu vou dizer que não sei. Não sei. Tá entendendo? Perguntem, tirem as dúvidas. A ideia é essa. Não, porque você começa a aula dando um carão, eu fico com medo. Não, eu não dei carão em ninguém, eu dei um conselho. Eu disse como é a vida real. Então, mas não vão ficar com. Tenho medo de perguntar e ele sempre me dá um carão. Eu não vou dar carão. Estou dando aula, tá certo? Então fiquem à vontade aí, mito sarrafo. Continuando. Agora vamos partir para as flexões, que é onde vai entrar a história do casarão lá, da casinha. O substantivo, ele apresenta flexões, que você pode chamar de flexões ou de variações. Em que? Em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural, e em grau, aumentativo e diminutivo. Certo? Vamos lá. Lembrando que a aula hoje vai até 22 horas aí. Pelo menos. O caldo é grosso e o coco é seco. Bora rochar, vamos dar fogo no mar. Vamos botar fogo no mar. A ideia é essa. Já estou com o botijão de gasolina pronto aqui. Flexão de gênero. Quando falar em gênero, vamos aqui. Masculino e feminino. Eu não vou entrar em polêmica aqui, não. Mas eu vou dizer a vocês que esqueçam essa história de gênero neutro do Enem. Não no Enem, né? Nem vai até cair questões e tal. Estou falando da língua portuguesa oficial escrita. Tá certo? Então, não existe pronome neutro na língua escrita usada no nosso português no dia a dia. Então, não fala de gênero. É masculino e feminino. Tá certo? Tá certo? É amigo
amiga. Não tem amigue. Não tem. Pode ser que um dia entre na norma, entre como língua oficial. Hoje é variante utilizada por um grupo específico. Ah, eu vou criticar, eu vou ter preconceito? Não. Você pode aceitar e tal. Não tem preconceito. Você não pode, assim como eu não posso dizer que você tem que escrever. Você pode escrever isso na sua redação. Não pode. Se escrever, vai se dar mal. Tá certo? Vamos seguir a norma culta da língua. Tranquilão? A ideia é essa. Agora, a comunidade pode usar aí. É uma variante. Como existem várias variantes. Como a língua culta é uma variante. Só que a variante culta é a variante exigida nas provas escritas. Aí é o detalhe, tá certo? Então, quanto ao gênero, até hoje só se trabalha masculino e feminino. E dentro desse contexto, nós temos alguns que possuem uma única forma para os dois gêneros. Ou seja, são os uniformes. Substantivo que apresenta uma só forma para os dois gêneros. São chamados de substantivos uniformes. E eles subdividem-se em 3 tipos. Primeiro, uniformes comuns de 2. Quais são esses? Substantivos comuns de 2, eles são designados de pessoas. Pessoas, tá certo? Não serve para bicho, é para pessoas. E apresentam uma só forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Como é que eu vou distinguir se é uma forma só? Pela anteposição de um determinante. Um artigo, um pronome, um numeral, que vem antes, um adjetivo, tá certo? Por exemplo, pianista é a mesma palavra. Pianista é a mesma forma para o masculino e para o feminino. O que vai diferenciar? O artigo O para masculino e o artigo A para feminino. O pianista fez uma linda apresentação. A pianista fez uma linda apresentação. Por isso que é comum, vem para cá, de 2. Porque é comum para os dois, para o masculino e para o feminino. Outros exemplos, o gerente, a gerente. Outro exemplo, um telefonista, uma telefonista. Observe que a palavra é a mesma. O que vai mudar? O artigo ou qualquer determinante que antecede a palavra. Aquele cliente, cliente, a palavra cliente é uma palavra uniforme comum de 2. Ou seja, uma única forma comum aos dois gêneros. Aquele cliente, masculino. Aquela cliente, feminino. Estudante, aplicado. Estudante, aplicada. Agora aqui, quem diferenciou? O adjetivo. Aqui eu tenho um artigo. Aqui eu tenho um outro artigo. Aqui eu tenho um pronome adjetivo. E aqui eu tenho um adjetivo. Tá certo? A palavra estudante apresenta a mesma forma para o gênero masculino e o feminino. Quem vai diferenciar aqui é o adjetivo. Estudante aplicado, gênero masculino. Estudante aplicada, gênero feminino. Tranquilão? O mesmo caso serve para líder. O líder da classe, do bairro, da sala, do movimento, enfim. E a líder. O que é um substantivo comum de 2. Primeiro, ele é uniforme. Certo? Ele tem uma única forma para os dois. Quando eu falo que é comum de 2, é porque ele é comum dos dois gêneros. A mesma palavra para os dois gêneros. O que vai diferenciar é o determinante que vai anteceder essa palavra. Tranquilão até aqui? Qualquer dúvida, é só marcar no chat aí. LC, meu filho. Opa, manda, boy. Escuta aí. Escuto. Fosse uma cobra, diferenciava como macho e fêmea. Vou chegar lá, é lá nos epsenos. Vamos chegar lá já já. Segura aí, só um segundo. Chegou! Olha aí. Aqui é assim, pedindo, nós estamos aqui pronto. Olha só, epsenos. Vou voltar para cá, antes de falar da cobra aí do Henrique. Vou falar o seguinte. Nos comum de 2, são designados de pessoas. Isso aqui é para pessoas, tá certo? Olha só, Henrique.
agora vai entrar na sua cobra que você pediu aí, na cobra. São alguns nomes epsenos. Foca aqui no epsenos. São alguns nomes de animais, aí vai entrar a história da cobra, ou plantas, que apresentam a distinção de sexo, empregando os adjetivos macho e fêmea. Por exemplo, cobra macho, cobra fêmea. Olha só, aqui atrás, ó, comum de dois é para pessoa, tá certo? Quando for animais e plantas, é o quê? É epseno. Não tem a cobra e o cobro. Rapaz, eu vi um cobro, não tem cobro. É cobra macho, masculino, cobra fêmea, tá certo? Jacaré, é o mesmo caso, é epseno. É a mesma forma para os dois, só que aqui na área dos substantivos, perdão, animais ou plantas, pode ser também. Jacaré. Você não vai encontrar jacaré e jacaroa. É jacaré macho, jacaré fêmea. E onça? Rapaz, tem ali um onço e uma onça. Não, é só um. É onça macho e onça fêmea. Pulga. Imagina aí. Eu peguei fui analisar, levei para o laboratório e vi que meu gato estava com pulgo. Não tem pulgo, é pulga. Pulga, macho, e pulga, fêmea. Tá certo? Então, eu acho que está respondido aí a pergunta de Henrique Eduardo. Entendi sim, obrigado. Tranquilão? Quando for animais, aí é cobra ou... É cobra não, pô. É macho ou fêmea. Quando for animais, chama-se de substantivos eptenos. Tá certo? Vamos para o próximo. Sobrecomuns. Sobrecomuns. Esses abençoados, eles não apresentam, já foca aqui, ó, não apresentam marca para diferenciar o gênero. E agora lascou. Se não tem marca, como é que faz? A distinção, a diferença é feita somente dentro do contexto. A criança, a vítima, o cônjuge, o carrasco, o indivíduo, a pessoa, são exemplos de substantivos sobrecomuns. Então eu posso dizer assim, ó, o cônjuge, Maria Teresa. Ah, professor, Maria é a mulher. Sim, é um substantivo sobrecomum, cônjuge. O cônjuge, Maria Teresa, requereu a pensão alimentícia para o filho. Poderia também ser o cônjuge, Pedro Augusto, homem, no caso, o cônjuge, Pedro Augusto, disse que não vai pagar. Enfim, o cônjuge para homem, o cônjuge para mulher. Tá certo? O que vai diferenciar essas palavras aí são exatamente o contexto. Seria assim, ó, a criança estava chorando porque perdera os pais. Que criança? Macho ou fêmea? Né? Aí você vai ter que acrescentar uma informação no contexto que dá para diferenciar. Só a criança, que sim, que criança? Tiago estava inconsolável. A criança chorava porque perderam os pais. Agora eu tenho um contexto. Agora, a criança se refere a Tiago. Poderia também ser Maria Luísa, um exemplo que veio aqui à cabeça agora. Maria Luísa está inconsolável. A criança chorava porque perderam os pais. Entenderam? Sobrecomum, que vai diferenciar é o contexto. A vítima contou que foi assaltada. Eu sei até aí se a vítima é homem ou se é mulher. Dentro do contexto, na produção do meu texto, é que eu vou deixar claro isso. Ou se eu estiver lendo um texto, certamente o contexto vai me possibilitar essa informação. Se é macho ou fêmea. Perdão, isso aí é para homem, isso aí é para plantas e animais. Se é homem ou mulher. Se é masculino ou feminino. Tá certo? É o mesmo caso de carrasco. Ó. Ela foi o meu carrasco. A pessoa, ela, o carrasco, sim, porque a palavra carrasco é sobrecomum, certo? Que vai trazer aqui, tanto serve ela foi o meu carrasco, quanto ele foi o meu carrasco, tá certo? Os dois estão tranquilos. Até aqui, tá ok?
Podemos seguir para os biformes, ali eram os uniformes, que tinham uma única forma. Podemos seguir? Bora. Vamos lá. Você poderia repetir, que eu não entendi muito bem. Qual parte, boy? Posso, sim, claro. É a parte do substantivo biforme. Biforme, Mas na definição. o biformes, Sim. eu vou só mais na começar, definição. eu vou começar agora no biforme. Nesse Não, aqui, no caso, Ah. no anterior. O anterior, é que eu me confundi aqui. sobrecomum, É. pronto. É tranquilo, Raimundo. Você tem que entender, primeiro, essa parte que eu. Essa parte que eu destaquei aqui, ó. O que eu tenho que entender inicialmente sobre substantivos sobrecomuns? Primeiro, eles são eles são do grupo dos uniformes. Tá certo? Assim como os anteriores que foram vistos. Tem uma única forma. Só que eles não apresentam marca para diferenciar o gênero. A única forma, ó, criança. É uma única forma. Quando você fala a criança, se estiver assim, fora de um contexto, a gente não dá para identificar se a criança é do sexo masculino ou se a criança é do sexo feminino. Quando você fala. Generaliza, né? Isso, generaliza. Quando você fala a vítima, é um substantivo sobrecomum. Por quê? Porque fora de um contexto, não dá para diferenciar. Quando você fala a testemunha contou o que viu. Sim, mas que testemunha? Era uma mulher? Era um homem? Então, se você estiver lendo um texto, um artigo, um texto qualquer, uma informação anterior ou posterior a ela vai dizer se é homem ou mulher. O contexto vai ter que trazer essa informação. A menos que se queira ocultar isso. Né? Se não queira se revelar numa manchete de jornal, por exemplo, se a testemunha é do sexo masculino e feminino. O redator, o repórter, se for uma entrevista oral, né, falada, ele queira encobrir o gênero da pessoa, ele pode dizer a testemunha. Por quê? Não vai deixar claro se é homem ou se é mulher. Tá entendendo? A testemunha presenciou o assalto. E aí, quem é? Agora sim, entendi. Entendeu? Tranquilão? Tranquilão. Alguém mais vai falar aí? A vítima contou que foi espancada. Beleza. Quem é a vítima? Em alguma parte do texto que você estiver lendo, vai aparecer se era homem ou se era mulher. E se você estiver escrevendo um texto, em alguma parte do seu texto vai ter que aparecer se a vítima era homem ou se era mulher. Aí eu tenho aquela observação, a menos que você queira preservar isso e não dizer o gênero da vítima. Aí fica a seu critério, entendeu? O sobrecomum é isso, ele não apresenta marca para diferenciar. Vai estar dentro do contexto. Pelo contexto, você vai observar se é do gênero masculino ou do gênero feminino. Tranquilão? Sossegado aí, Raimundo? Tranquilão, Alice. Valeu. Show de bola. Nós estávamos ali nos uniformes. O que quer dizer uni? Até então, vimos 3 tipos, né? Uniformes, eles têm uma única forma para os 2 gêneros. Só que agora, vamos entrar no universo aqui dos biformes. Que são biformes. São substantivos bi. Se uni é uma, bi é 2. Ou são 2. Se uniforme é uma forma, biformes, 2 formas. Que legal? Olha só. São biformes os substantivos que apresentam 2 formas, ou seja, uma forma específica para o masculino e outra forma para o feminino. Geralmente, pela desinência a, lá no finalzinho da palavra. Professor, masculino. Professora, feminino. Eis aí a questão do que é biforme. Uma forma para cá
outra forma para cá. Diferente de, como nós vimos agora há pouco, por exemplo, a palavra a vítima, né? Que é a mesma forma, sobrecomum. Diferente, que é então uniforme, uma forma para os dois, tá certo? Diferente de, por exemplo, a palavra estudante, que apresenta uma única forma. O estudante, para o masculino, a estudante, para o feminino. Mas a forma é única para os dois, portanto, são uniformes. Só que aqui nós estamos com biformes, uma forma masculina e outra forma para o feminino. Prefeito, prefeita, presidente, presidenta. A pessoa presidenta, eu vi depois que Dilma entrou no poder e tal, e é aceito, já faz parte do VOLP, vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Eu já ia perguntar isso. Já, agora é aceita. Agora você pode escrever sem medo. Prefeito e prefeita. Até então era só presidente. Mas depois, né, do governo Dilma, aí o Volpe começou a aceitar a palavra presidenta como feminino. Você pode dizer presidente e presidenta, tranquilamente. Aluno e aluna, ministro e ministra, talvez a mais estranha, hóspede e hóspedar. Eu sou hóspeda. Sim, incrivelmente, hóspeda existe. Caracteriza, vamos assim dizer, ou nomeia, melhor, nomeia um hóspede do gênero feminino. Então é hóspeda, tá certo? É estranho? É, mas é gramaticalmente correto e aceito. E os heteroformes? Heteroformes, olha só, ainda está aqui no campo dos biformes, né? Só que aqui apresentam radicais diferentes. O que muda aqui não é a palavra, ou só a desinência, são os radicais. Totalmente diferentes. Aqui atrás, os biformes, nós temos somente um finalzinho para mudar, né? Para diferenciar, desinência. Desinência A, aqui no caso, de todos, ó. Mudou só isso. Nos heteroformes, mudou totalmente o radical. Ó. Pai para o masculino, mãe. Mudou tudo. Homem para o masculino, mulher, genro, nora, boi, vaca, zangão, abelha. Mudou completamente. É um radical diferente para cada gênero. Lembrando que estamos vendo os gêneros. Flexão de gênero dos substantivos. Ainda falta de número e de grau. Certamente não vai dar para terminar essa aula. Vamos ter que continuar na aula que vem. Casos excepcionais. Alguns substantivos biformes, eles têm o feminino derivado do radical do masculino. Aqui são os casos excepcionais, são as exceções, situações, tá certo? Pela substituição ou acréscimo de terminações muito variadas, como, por exemplo, para o masculino, capial, para o feminino, capioa. Eu fiz questão de trazer... O que diabo é capial? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Sei que tinha na gramática que eu coloquei aqui. Então observe. Mas eu vou pesquisar daqui a pouco a informação e trago para você. Ou você mesmo pode fazê-lo aí. Então, observe. Fazê-lo, no caso. Ator, atriz. Judeu, judia. Ateu, ateia. Frade, freire. Réu, ré. Aqui não é macha ré, não, viu? É um réu do sexo feminino. É ré. Não é a macha. Ali seria macha a ré. Tá certo? Outra história. Maestro, maestrina. Embaixador, tanto pode ser embaixadora quanto embaixatriz. As duas formas são aceitas. O que eu falei agora há pouco, ó, vai aparecer coisas que eu não vou saber dizer. Né? Tá aí, no caso, eu não sei que porra é capial, e nem capiou aqui, o feminino dela. Mas a gente vai pesquisar, ou vocês ou eu, e vamos descobrir o que é isso. Tá certo? Foi descoberto. Pronto, o que é, Amanda? Passa pra nós aí. Dois significados. Na Bahia e Minas Gerais, caipira e roceiro. Olha aí. Piauí culinária quer dizer picadinho de alpim e carne seca. Olha aí. Aí vai entrar no campo da variação linguística. Né? Tem até uma música com esse nome aí. Olha aí, macho.
Aí já entra no campo da variação linguística, né? Um estado é uma coisa, outro estado é outra e tal. Informação que eu não sabia que Raimundo trouxe para nós. Então é assim que se aprende. Né? Informação, o aluno vai trazendo informação extra, acrescentando a aula, eu trago umas daqui, vem umas de lá para cá, e todo mundo interage, todo mundo aprende, inclusive eu. Eu não sabia o que era capial. Nunca tinha nem passado pela cabeça pesquisar. Estava na gramática, eu coloquei no exemplo, porque o foco aqui era trazer o masculino e o feminino. Aí Raimundo trouxe informação no significado. Mais uma informação, mais um conhecimento novo para mim, para todo mundo. Só perdeu quem não está aqui. Nós temos aqui alguns sobreviventes, entre poucas pessoas, que estão aprendendo novas informações, novos conhecimentos. Ah, pessoal, e os outros que não estão aqui? Devem ter seus motivos para não estar. E nós não temos nada com isso. Seguimos aqui na nossa aula. Certo? Vamos lá. Substantivos que causam dúvida. Ah, pessoal, mas são 10, só vão dar 10 horas. Beleza, vamos encerrar de 10. Foram 10 minutinhos só. Não mata ninguém, 10 minutos. Substantivos que causam dúvidas. Olha só, isso aqui, cara, isso aqui é para sentar aí, fazer um print disso aí, mandar imprimir e colocar na porta do banheiro. Para toda vez que você for entrar no banheiro, você ver. Não, eu vou colocar no meu quarto. Não, o canto que você vai mais é no banheiro. Você vai várias vezes ao dia, e à noite também. Então tá lá, você tá vendo. Tá certo? Olha só. Por quê? Porque esses abençoados, eles causam dúvidas. E é importante decorar isso aí. Por exemplo, eu fiz até bonitinho aí, eu fiz de rosa e de azul. Olha só que legal. Meninos vestem rosa, meninos vestem azul. Tem aquele negócio? Enfim, cada um veste o que quer aí. São masculinos. O que são masculinos? Apêndice, apêndice, ou aneurisma, ou champanha, ou clã, ou eclipse, ou eczema, ou herpes, ou maracujá, ou pernoite, ou pubis, ou alvará, o estratagema, o formicida e o guaraná. Não esqueçam mais disso. E femininos, a alface. Ah, o alface estava estragado. Não, a alface. A ferrugem. O ferrugem comeu. Não é a ferrugem. A sentinela, a apendicite. Olhe só aqui. O apêndice é masculino. Se for apendicite, é feminino. Certo? Tranquilão aí. A bacanal, a cal. O narrador diz, ele caiu na marca da cal. A cal. Não é o cal. É a cal. A cal comprei 2 sacos da cal de boa qualidade. É a cal. Certo? Cal de construção. A comichão. Olha só. A comichão é tão parecido com o nome masculino. Não, é a comichão. Casarão. Não é feminino de casa? É? A derme, a gênese, a libido, a grafite, a mousse. Ah, eu comi um mousse tão bom. É a mousse, certo? Não é o mousse, é a mousse. A aguardente. Isso aí a galera entende. E a panturrilha. Só um instantinho aqui, jovens. Prosseguindo. Atenção! Nem o uso culto da língua, olha, saiu aqui, nem o uso culto da língua fixou nem o uso culto da língua fixou LT, tinham perguntado no chat se fala a tomate ou o tomate. Tomate é substantivo masculino, então é o tomate. É masculino. Ok, obrigado. Show de bola. Não é a tomate. Ah, tomate tá podre, é o tomate. Tanto é que é o quilo do tomate, não é da tomate. Por quê? Porque é um gênero masculino. Tá certo? Olha aqui, outro detalhe interessante aqui, ó. Nem o uso culto da língua foca nisso aqui, ó. Nem o uso culto
tu fixou um gênero de alguns substantivos. Ou seja, nem na gramática tá certo onde tá cravado. Esse é masculino, esse é feminino. Há uma divergência entre alguns gramáticos desses substantivos aqui. Portanto, as duas formas são aceitas. Como não há consenso entre os gramáticos, nós chamamos isso aqui de gêneros ou de gênero flutuante. As duas formas são aceitas. Ou seja, não chegou a um consenso se a palavra é o diabetes ou se é a diabetes. Ou diabetes ou a diabetes. Não há consenso entre os gramáticos, entre as pessoas que estudam a língua, entre os especialistas. Quem somos nós para discordar desse povo? Se não há consenso, as duas formas são aceitas. Como nem eles mesmos chegaram ao consenso, eles não podem dizer que está errado ou que está certo. Então, se você escrever lá o diabetes, tá ok. A diabetes, tá ok. O personagem, a personagem. O laringe, a laringe. O cólera, a cólera. O agravante, a agravante. O atenuante, a atenuante. O omelete, a omelete. Então, todas essas formas estão corretas. Por quê? Porque não há um consenso. Os estudiosos da língua não chegaram a um acordo aí. Ah, eles são desse gênero, são desse outro. Então, chama-se de gênero flutuante e as duas formas estão corretas e é só alegria. Tá certo? Vou trazer esse slide aqui, esses dois slides, para a gente encerrar. Observação 1 e observação 2, para a gente encerrar. Não ficar muito comprido. Observação 1. Há substantivos que mudam o significado ao mudarem o gênero, viu? Mudam o significado, alguns substantivos, quando mudam o gênero. Por exemplo, o cura, masculino, é o padre ou o pároco da cidade. A cura é o quê? É o restabelecimento da saúde. Mudou mudou de gênero, cura, no caso porque mudou ali o artigo, e mudou também de significado. O caixa, o funcionário, a caixa é a máquina que ele trabalha, registradora. O cabeça é o chefe, a cabeça é a parte do corpo. O capital são os bens, a capital é a principal cidade de um estado. O moral refere-se a ânimo, estou com o moral baixo, abatido, e a moral refere-se a costumes. O grama, medida, e a grama é aquele capim. Então, se você vai pedir lá, eu quero aí 300 gramas de presunto, é 300. Por quê? Porque quando se refere à medida de massa, é masculino, é o grama. Então, vai pedir presunto, vô? Traga aí 500 gramas de presunto. Professor, se eu disser 500 gramas, você pode dizer, mas vai estar gramaticalmente incorreto. Tá certo? Grama, no sentido de peso, é masculino. Eu peso 72 quilos e 300 gramas. Eu peso 72 quilos e 800 gramas. Certo? Agora, se for aquela gramazinha que tem no quintal de casa e tal, aquela vegetação, aí é a grama. Certo? Não confunda mais isso. O polícia é o mesmo que se referia ao policial. E a polícia é o quê? É a corporação policial. O rádio é o aparelho e a rádio é a estação ou a emissora. Então, o que eu tenho aí? Palavras que mudam o significado ao mudarem de gênero. Para a gente fechar nossa aula de hoje, uma outra observação. As siglas usadas como nome próprio, elas têm gênero e detalhe. Segue o gênero da primeira letra, que forma a sílaba. Sigla, perdão. MEC. O que é MEC? É o Ministério da Educação e Cultura. Então, segue o gênero do primeiro. Ministério é o quê? Masculino. Então, é o MEC.
FVJ, o que é? Perdão, gente. FGV. FVG. Volte. É o quê? Fundação. Vale. Não, aqui não é FGV, não. É F. É errado. É FGV, eu inverti aqui, agora que eu tô vendo. Fundação Getúlio Vargas. É FGV. Eu botei FVG. Foi erro meu. É Eita, esse rapaz é dormir. FV. Perdão. G. Chega pra cá, bicho. GV. Fundação Getúlio Vargas. Fundação é feminino. O que você segue? Você segue aqui, ó. AFGV. Por quê? Porque fundação é feminino. Então você vai, a sigla vai seguir o ERN. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Você não vai dizer o UERN, vai dizer a UERN. Por quê? Porque esse A vem de universidade, que é feminino. Entenderam? Tranquilo aí? Na próxima aula, nós vamos iniciar aqui, ó, flexão de número. Nós acabamos a flexão de gênero. Próxima aula, número e grau. Tá certo? Paramos aqui. A observação 2. Na próxima aula, iniciaremos na flexão de número. Tranquilão? Aos sobreviventes. Tranquilão. Deu para entender tudo aí? Ficou tranquilo? Ótimo. 22 em ponto. De bola, meu filho, show de bola. Tudo entendido. Ou cabra pontual. 22 horas. Vamos lá, vamos aí dar os feedbacks agora. Ficou dúvida, todo mundo entendeu. Pode melhorar. Foi ruim. Deu certo. Foi ótimo. Se melhorar, estraga, compadre. Ô, coisa boa. É certo. Opa, Foi legal. legal. Mas pode melhorar mais, hein? Sim, como sempre. É. Pegar